Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. História 1. A casa entre os espelhos. A neblina chegou sem pressa, deslizando pela estrada como um pensamento que se esquece de desaparecer. Quando Helena percebeu, o horizonte já havia se apagado. O som do mar, que costumava vir do outro lado da colina, estava distante, como se o vento carregasse para dentro da terra. Ela acendeu a lamparina sobre a mesa e observou a chama tremular. O vidro do abajur refletia um círculo dourado nas paredes antigas da casa, e por um momento tudo pareceu imóvel. O tempo, a respiração, até o próprio ar. A casa ficava de frente para o campo, e atrás dela se estendia um bosque ralo. Os vizinhos diziam que ninguém devia morar ali, pois os espelhos guardavam lembranças. Helena não acreditava nisso. Crescerá entre vidros, reflexos e janelas duplas. Para ela, os espelhos eram como portas que nunca se abriam, e talvez por isso se sentia segura. Mesmo assim, às vezes notava algo diferente. Um atraso quase imperceptível entre seu movimento e o do reflexo, como se o espelho precisasse pensar antes de imitá-la. A chama vacilou, e o estalo do pavio quebrou o silêncio. Helena sorriu. Gostava de sons pequenos. O mundo parecia mais suportável quando cabia num único ruído, repetido com paciência. No chão, o gato dormia enrolado, e o vento fazia a cortina se mover com lentidão, desenhando sombras ondulantes no teto. Do lado de fora, o frio crescia, e o ar carregava o cheiro úmido das plantas adormecidas. Ela abriu o diário e escreveu apenas uma frase. Hoje a névoa chegou antes do sol. Ficou olhando para as palavras, como quem escuta uma música. A caligrafia parecia de outra pessoa. Às vezes acontecia. A letra mudava levemente, os traços se tornavam mais altos, e o nome Helena surgia escrito de forma mais antiga, como se alguém dentro dela lembrasse de tempos que não viveu. Fechou o caderno e o colocou na gaveta, junto com outros idênticos. A casa guardava dezenas de diários, todos começando e terminando da mesma maneira. Um ruído leve veio do corredor. Madeira que cede, talvez vento, entre as frestas. Helena se levantou. Passou os dedos pela moldura de um espelho antigo, oval, que ficava perto da porta. A superfície refletia apenas parte de seu rosto, como se o resto se perdesse em outro ângulo de tempo. Então ela viu, atrás dela, uma mulher sentada à mesa. O mesmo vestido azul, o mesmo penteado, mas o olhar mais cansado. Helena virou-se. A cadeira estava vazia. Não teve medo. Ficou apenas imóvel, ouvindo o próprio coração bater em ritmo lento. Voltou-se para o espelho. O reflexo ainda mostrava a mulher, mas agora ela sorria com ternura, como quem reconhece uma filha distante. Helena tocou o vidro. Sentiu um frio que não vinha do ar, mas de dentro da imagem. Um instante depois, o reflexo sumiu, e tudo voltou a ser apenas o que era. A lamparina oscilou de novo, e o vento fechou a janela com um estalo. Helena respirou fundo. O som da casa parecia acompanhá-la, como se cada tábua tivesse memória própria. Ela caminhou até o quarto e encostou a testa na parede. Queria dormir, mas o silêncio era espesso demais. Abriu os olhos e, por um segundo, viu o próprio reflexo no vidro da janela. Só que os lábios se moviam sozinhos, como se murmurassem algo que ela não dizia. Helena permaneceu parada diante da janela, observando o reflexo de seus próprios lábios se moverem. Não soube se era o vento fazendo a luz oscilar ou se havia realmente algo dentro do vidro, uma espécie de eco que repetia gestos esquecidos. Murmurou um boa noite em voz baixa, como quem fala com um velho amigo, e a imagem pareceu responder com um leve tremor. Depois disso, o espelho da sala estalou. Um som seco, breve, e um fio de ar frio atravessou o cômodo. Voltou para a cadeira. O gato a seguiu, roçando-se em suas pernas, e ela o pegou no colo. O roronar foi lento e contínuo, quase igual ao ritmo do relógio na parede. Era como se ambos marcassem o tempo da casa, um tempo próprio, que não obedecia aos ponteiros nem à luz do sol. A cada noite, ela sentia que o ar ficava mais denso, como se os dias se acumulassem uns sobre os outros, sem se separar. Começou a notar detalhes estranhos, pequenas rachaduras nas molduras,
manchas novas sobre a madeira, e um leve odor de sal, como o do mar, embora a maré estivesse longe. Às vezes, ao acordar, via traços de areia no chão do corredor. Certa manhã, ao abrir o armário, encontrou uma concha pousada sobre suas roupas. Não era dali. Tinha formato espiralado e cor leitosa. Passou os dedos por ela e sentiu uma vibração leve, um som interno, quase um suspiro. Lembrou-se do avô, que dizia que as conchas guardam o eco de lugares que ainda não existiram. Guardou-a no bolso e saiu para o jardim. A névoa ainda cobria o campo. Havia algo de sereno naquele vazio branco. Caminhou até o portão e olhou a estrada, mas nada se movia, nem mesmo as folhas secas. O silêncio parecia ter um corpo próprio, pesado e gentil ao mesmo tempo. De repente, escutou o mesmo som do espelho, um estalo, agora vindo do chão. Olhou para baixo. A concha havia se partido em duas, sozinha, dentro do bolso. Dentro dela havia um grão de vidro, pequeno, liso, frio como água parada. Levantou o olhar e percebeu algo novo. Uma forma tênue se desenhava na névoa, a silhueta de uma mulher de vestido azul. Helena piscou e a figura desapareceu. Voltou para casa em passos lentos. Não se sentia assustada, apenas tomada por uma estranha ternura, como se estivesse reencontrando alguém há muito esperado. Naquela noite, acendeu a lamparina de novo e escreveu no diário. Sonhei que atravessava o espelho e encontrava o mesmo cômodo, só que o relógio andava ao contrário. Havia cheiro de mar, e alguém sussurrava o meu nome. Fechou o caderno, apagou a luz e se deitou. O vento soprou contra as janelas, e os espelhos vibraram levemente, como se respirassem. No meio da madrugada, ela despertou. O quarto estava iluminado por uma claridade suave, não da lamparina, mas vinda dos próprios reflexos. No espelho maior, via-se dormindo, mas havia uma segunda sombra de pé, observando-a. Helena sentou-se lentamente. A sombra não se moveu. Então ela sorriu, cansada, e disse apenas: "Pode ficar, a casa é grande." E a sombra pareceu entender. Na manhã seguinte, tudo estava normal. O reflexo voltará a obedecer. O gato dormia no mesmo lugar, e a névoa se dissipara. Apenas um detalhe havia mudado. Sobre a mesa, junto ao diário, repousava o grão de vidro que antes estava dentro da concha. Agora, refletia a luz de forma diferente, como se guardasse dentro dele o brilho de um mar distante. Helena não tentou entender. Deixou que o dia seguisse, com sua lentidão habitual. Quando o sol começou a cair, ouviu ao longe o toque do sino, um som suave, dobrado, repetido 2 vezes, como se o tempo ecoasse nele mesmo. Sorriu. Sabia que, em breve, alguém chamaria seu nome de novo, do outro lado do espelho. História 2. O som que ficou no vento. O inverno chegou devagar, trazendo com ele um silêncio que parecia não caber nas manhãs. Elias acordava antes da luz. Acendia o fogo e ficava escutando o som das brasas estalando. Era um ruído pequeno, mas suficiente para preencher o espaço. Desde que a esposa partirá, 3 anos antes, a casa tinha se tornado grande demais. As paredes pareciam absorver tudo, as palavras, os passos, até a lembrança dos gestos. Do lado de fora, o vento passava pelos campos como um rio invisível. Às vezes, Elias jurava ouvir nele uma espécie de melodia, um fio de voz que não pertencia a ninguém. Era sempre o mesmo tom, baixo, arrastado, como se alguém cantasse sem pressa, só para si. No começo, pensou que fosse imaginação. Mas, com o tempo, percebeu que a música aparecia nos mesmos momentos, ao entardecer, quando a luz se curvava e o frio tocava a pele como uma lembrança antiga. Certo dia, decidiu seguir o som. Caminhou pela estrada coberta de névoa, passando pela velha igreja e pelo campo de salgueiros. O vento soprava de forma constante. E, à medida que avançava, a melodia ficava mais nítida. Parecia vir do alto da colina, onde havia uma casa abandonada. Ele lembrava das histórias. Diziam que aquela casa era habitada apenas pelos espelhos, e que à noite se podia ouvir vozes chamando nomes que ninguém lembrava. Elias subiu devagar, apoiando-se na bengala. Cada passo levantava pequenas nuvens de poeira úmida. Quando chegou ao portão, o som cessou. A casa estava em ruínas. As janelas, cobertas de névoa por dentro,
refletiam apenas o contorno do campo. Empurrou a porta, que cedeu com um gemido. Lá dentro, o ar tinha cheiro de maresia e madeira antiga. O chão estava coberto de folha seca e cacos de vidro. Ao fundo, havia um espelho oval, rachado, coberto por uma fina camada de pó. Elias aproximou-se e limpou a superfície com a manga do casaco. Por um instante, viu seu próprio rosto, envelhecido, cansado, mas havia algo a mais. Uma figura feminina, difusa, como se o reflexo guardasse outra memória. Ela parecia sorrir, e o som da melodia voltou, vindo de algum lugar que ele não podia ver. Quem está aí? Perguntou em voz baixa, mais por costume do que por coragem. O eco respondeu com um sussurro de vento. A melodia se tornou mais clara, e Elias sentiu uma leve vertigem. O reflexo piscou, e, por um momento, ele viu um cômodo iluminado por lamparinas, uma mulher escrevendo em um diário, e uma cortina se movendo como se respirasse. Depois, tudo se dissolveu. Ele deu um passo atrás. O espelho estava apenas rachado, imóvel. Mas o som continuava, e vinha agora de dentro dele. Elias encostou o ouvido no vidro e ouviu algo semelhante a uma respiração. Depois uma voz suave, feminina, dizendo: "Você chegou tarde, mas ainda há tempo." O vento entrou pela janela quebrada e apagou o fogo da lareira. Elias ficou ali, imóvel, até que o frio se tornasse parte de seu corpo. Quando voltou para casa, já era noite. O som da melodia o acompanhava, como se estivesse dentro de seus passos. Ao entrar, acendeu a lamparina e viu, sobre a mesa, algo que não estava ali antes. Uma pequena concha partida em duas. Dentro dela, um grão de vidro. Elias segurou o pequeno grão de vidro entre os dedos. Ele refletia a luz da lamparina como se houvesse algo vivo ali dentro. Uma lembrança talvez, ou apenas o reflexo do próprio fogo. Guardou-o dentro de uma gaveta e tentou se convencer de que não significava nada. Mas, naquela noite, o som voltou, mais forte, quase como um canto. Era uma melodia que não seguia ritmo, feita de notas longas, desiguais, que pareciam vir de um tempo mais lento que o seu. Deitou-se sem apagar a luz. O vento batia nas frestas e a casa respondia com pequenos estalos, como se tivesse ossos velhos. Por um momento, acreditou ouvir passos leves vindo do corredor. Sentou-se na cama. O som cessou, e a melodia retomou, mais próxima, quase ao lado. Ele falou, sem se dar conta de que murmurava: "Se é você, pode ficar. Não preciso entender." O silêncio que veio depois foi o mais completo que já sentirá. E, nesse silêncio, o vento parou. Só então percebeu que o ar estava parado demais, como se o mundo tivesse esquecido de continuar. Levantou-se, foi até a janela e olhou para fora. A névoa cobria tudo, branca e imóvel. No meio dela, uma luz azulada se movia lentamente em direção à casa. Aproximou o rosto do vidro, tentando ver melhor. A luz parecia pulsar, como um coração distante. Quando chegou ao portão, sumiu. O vento voltou, fraco, e trouxe consigo um sussurro. Elias não entendeu as palavras, mas sentiu o mesmo arrepio que tivera ao tocar o espelho na casa abandonada. Na manhã seguinte, o grão de vidro não estava mais na gaveta. Procurou em todos os lugares, no chão, entre os livros, no bolso do casaco, e nada. Ao entardecer, ouviu novamente a melodia, mas dessa vez vinha de dentro da casa. Seguiu o som até a sala. Sobre a mesa, onde a lamparina ardia com chama baixa, estava o grão, agora maior, quase do tamanho de um ovo de pássaro. Elias observou em silêncio. A superfície parecia líquida, ondulando levemente. Dentro dela, via o reflexo de uma mulher. Era a mesma figura do espelho, o mesmo vestido azul. Os olhos dela se moviam como se olhassem para ele de volta. Por instinto, estendeu a mão, e o objeto se aqueceu. A melodia parou. "O tempo é um círculo", disse uma voz suave, quase imperceptível, mas há quem aprenda a caminhar dentro dele. Elias ficou sem fôlego. Não sabia se a voz vinha da lembrança, da casa ou de si mesmo. As palavras se espalharam no ar, e tudo pareceu se dissolver em névoa. O fogo apagou. O frio tomou conta do lugar. Ainda assim, ele não se moveu. Sentia-se estranho, mas não com medo, como se finalmente compreendesse algo que sempre soubera, mas nunca tivera coragem de nomear.
Na manhã seguinte, os vizinhos o encontraram sentado à mesa, de olhos abertos, calmo. Parecia apenas ter adormecido. Sobre a mesa, o grão de vidro permanecia imóvel, e dentro dele se via, com leve distorção, a imagem de uma mulher sorrindo. Durante os dias que se seguiram, o vento não soprou da mesma forma. A vila parecia envolta por uma quietude que incomodava até os pássaros. As pessoas falavam em voz baixa, como se temessem despertar algo. No alto da colina, a casa dos espelhos continuava imóvel, com suas janelas cobertas de um brilho discreto. Certa manhã, uma mulher apareceu na estrada. Usava um casaco azul claro e caminhava lentamente, como quem reconhece um caminho esquecido. Ninguém sabia de onde viera. Parou diante da casa de Elias e ficou ali por alguns minutos, olhando a porta fechada. Depois, entrou sem bater. Lá dentro, encontrou a mesa ainda posta, a lamparina apagada e o grão de vidro ao centro. Aproximou-se, hesitante, e quando estendeu a mão, viu seu próprio reflexo dentro dele. Por um instante, pareceu ouvir um sussurro. O tempo se dobra onde há lembrança. Ela sorriu, mas não de alegria, um sorriso calmo, de quem entende algo que não se explica. Pegou o grão com cuidado e saiu. Do lado de fora, o vento começou a soprar novamente, mas agora tinha outra sonoridade. Era a mesma melodia que Elias ouvirá, porém mais suave, quase um murmúrio de despedida. A mulher seguiu pela estrada, subindo a colina. Ao chegar à casa abandonada, empurrou a porta com um gesto lento. O ar ali dentro era frio, e as sombras pareciam suspensas. Caminhou até o espelho oval e o limpou com a manga do casaco. A superfície refletiu seu rosto por um breve momento. Atrás dele, o vulto de um homem sentado à mesa. Ela colocou o grão de vidro sobre a moldura e sussurrou algo que ninguém mais ouviu. Então, o espelho começou a emanar uma luz pálida, quase imperceptível, e a casa pareceu respirar. O vento se acalmou do lado de fora, e a melodia cessou. Quando a mulher deixou a casa, o espelho estava vazio. Apenas uma pequena rachadura nova surgira, como uma cicatriz recente. Do lado de fora, a névoa se levantava devagar, revelando os campos e o velho caminho de pedras. A mulher desceu até a estrada. Antes de desaparecer no horizonte, olhou para trás uma última vez. Nessa mesma noite, o vento voltou a soprar, mas havia algo diferente. Um intervalo entre as notas, como uma pausa de respiração. Era quase humano, quase familiar. E quem prestasse atenção o suficiente poderia jurar que, por trás da melodia, havia duas vozes. Os moradores da vila, aos poucos, acostumaram-se novamente ao som. Alguns diziam que era apenas o vento passando pelas árvores. Outros, mais antigos, falavam de almas que encontram eco em coisas esquecidas. Mas ninguém entrou mais na casa da colina. Com o tempo, ela foi coberta pela era e pelo silêncio. Apenas à distância, nas tardes mais frias, podia-se ver um leve brilho na janela, como se um espelho ainda guardasse ali o reflexo de um tempo que não foi embora. E quando o vento passava, levava consigo o som da melodia. Não era triste, nem alegre. Era apenas o som de algo que continuava, suave, dentro da névoa. História 3. O jardim que não crescia. Quando o inverno terminou, Clara percebeu que algo estava errado com o jardim. Nenhuma das sementes que plantara havia brotado. O solo permanecia úmido, fértil, e o sol, embora pálido, voltará a aparecer entre as manhãs. Mesmo assim, nada crescia. Ela passava horas observando o canteiro, esperando que uma mínima haste rompesse a terra. Às vezes, achava ver um movimento, um tremor sutil sob a superfície, mas logo se desfazia. Começou a pensar que talvez o jardim simplesmente tivesse esquecido como nascer. A casa em que vivia era pequena, de madeira antiga, com cheiro de poeira e chá. Ficava ao pé da mesma colina onde, muitos anos antes, existira a Casa dos Espelhos, agora apenas ruína coberta de era. Clara não sabia dessas histórias. Apenas ouvia o vento soprar de lá com uma voz diferente. Certa tarde, decidiu conversar com o solo. Sentou-se ao lado do canteiro e falou em voz baixa, como se falasse com alguém adormecido. Está tudo bem. Pode acordar quando quiser. Nada respondeu, mas ela teve a sensação de que o ar se tornará mais leve. Um passarinho pousou no arame da cerca e a observou por um instante.
Clara sorriu, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que não estava sozinha. Nos dias seguintes, começou a cuidar do jardim, mesmo sem flores. Regava, retirava as folhas secas, limpava a terra. Aos poucos, o silêncio do lugar foi mudando. O vento parecia andar mais devagar por ali, como se respeitasse o tempo das coisas. Numa manhã fria, acordou com um som diferente, algo como um suspiro vindo da janela. Ao abrir as cortinas, viu uma única flor crescendo no meio do canteiro. Pequena, de pétalas brancas e centro prateado. Aproximou-se com cuidado. A flor exalava um aroma leve, que lembrava maresia. Clara ajoelhou-se e encostou os dedos no caule. Era firme, quase quente. Quando fechou os olhos, ouviu uma voz, não fora, mas dentro dela. Obrigada por esperar. Abriu os olhos depressa. O jardim estava quieto, apenas o vento se movia. Sorriu, achando que havia sonhado acordada, mas naquele instante percebeu que o chão ao redor da flor começava a se mover, como se algo respirasse sob a terra. Durante os dias seguintes, Clara passou a falar com o jardim como se ele pudesse ouvi-la. Não era loucura, pelo menos, não para ela. Parecia apenas natural que algo tão quieto precisasse de palavras para se lembrar de existir. Dizia coisas simples, o que sonhara, o que cozinhara, o que havia lido. O jardim permanecia em silêncio, mas havia algo no ar. Uma atenção invisível, como se cada sílaba fosse acolhida pela terra. A flor solitária, com o centro prateado, nunca murchava. Às vezes, Clara sentia que o brilho mudava de intensidade conforme ela se aproximava, como se pulsasse. À noite, o pequeno ponto de luz refletia na janela e preenchia a casa com uma calma diferente. Certa noite, acordou com o som de chuva. O vento batia suave contra as janelas, e o quarto estava envolto num tom azulado. Levantou-se e foi até a porta. O jardim parecia coberto por uma névoa branca que se movia em espirais lentas. No centro dela, algo cintilava. Clara saiu descalça, deixando que a chuva lhe tocasse o rosto. Quando chegou perto da flor, viu que havia mais delas agora. Uma dúzia talvez, todas brancas, todas silenciosas. O ar tinha um perfume novo, fresco e antigo ao mesmo tempo. De repente, sentiu o chão ceder levemente sob seus pés, como se respirasse. Está tudo bem, sussurrou, mais para si do que para o jardim. Eu ainda estou aqui. Nesse momento, o vento soprou de forma diferente, e ela ouviu uma risada breve, suave, quase infantil. O som desapareceu tão rápido que duvidou de tê-lo ouvido. Voltou para casa tremendo, mas com o coração calmo. Na manhã seguinte, as flores haviam desaparecido. O canteiro estava liso, como se nunca tivesse sido tocado. Só restava uma marca oval, ligeiramente afundada no centro, como o contorno de algo que dorme sob a terra. Clara se ajoelhou e passou a mão sobre o local. O chão ainda estava quente. Nos dias que se seguiram, o jardim permaneceu quieto. As vizinhas diziam que ela estava perdendo tempo com aquilo, que nada floresceria naquele solo velho. Mas Clara não se importava. Sentia que o jardim precisava apenas de alguém que permanecesse. Numa tarde cinzenta, ouviu batidas na porta. Um homem idoso, de chapéu escuro, trazia nas mãos uma caixa de madeira. Disse que era jardineiro, ou algo assim, e que ouvirá falar sobre o solo que não dava nada. Perguntou se podia ver. Clara hesitou, mas concordou. O homem ajoelhou-se diante do canteiro, tocou a terra e fechou os olhos. Permaneceu assim por longos segundos, respirando devagar. Depois, murmurou: esta terra lembra. Mas o que ela lembra não quer mais crescer. Ela olhou confusa. O que quer dizer? Ele abriu a caixa. Dentro havia várias sementes brancas, tão pequenas que pareciam grãos de pó. Plante estas. Elas não nascem, mas também não morrem. Servem apenas para lembrar o som das coisas que já foram. Clara pegou as sementes e, sem entender direito, fez o que ele pediu. Enterrou-as com cuidado, uma a uma, e cobriu o canteiro. Quando levantou a cabeça, o homem já não estava lá. Apenas o vento movia as folhas. Naquela noite, sonhou com um campo infinito de flores brancas, tremendo sob uma brisa que cantava baixinho. Acordou chorando, sem saber o motivo. Nos dias seguintes, Clara começou a notar pequenas mudanças no ar. O vento parecia mais cálido, e o cheiro da terra se tornará diferente.
Havia nele uma nota de maresia, como se o solo guardasse lembranças do mar. À noite, o canteiro emitia um brilho quase invisível, um movimento leve, como de um suspiro. Ela não contou a ninguém. Passava horas sentada à beira da janela, observando o jardim, esperando que algo se revelasse. Às vezes, tinha a impressão de ouvir vozes distantes, mas não de pessoas. Era um som de lembrança, um murmúrio de coisas que já tinham acontecido. Uma tarde, enquanto lia um livro antigo, ouviu alguém bater à porta. Era uma mulher jovem, de aparência cansada, envolta num xale azul. Disse que viera de longe, procurando um lugar onde o tempo passasse devagar. Clara a convidou para entrar. Tomaram chá diante da janela aberta, e a visitante olhou o jardim por longos minutos sem dizer nada. Depois, comentou em voz baixa: "Eu sonhei com esse lugar." Clara sentiu um arrepio. "Com o jardim? Com a flor?" respondeu a mulher. "Ela me chamava pelo nome." Houve um silêncio demorado. O vento moveu a cortina e espalhou o cheiro de terra molhada pela sala. "Não é comum as flores chamarem alguém," disse Clara, tentando sorrir. "Nem as pessoas esperarem tanto por elas," retrucou a mulher. Ficaram em silêncio, apenas ouvindo o som distante do vento. Quando a mulher se foi, o sol já se escondia atrás da colina. Clara ficou parada na porta, observando a estrada vazia. Tinha a sensação de que o ar havia mudado de cor, como se um novo tempo começasse a se formar. Naquela noite, sonhou novamente com o Campo Branco, mas dessa vez havia uma casa ao fundo, coberta de era, com janelas de vidro rachado. Dentro dela, via um espelho oval, e atrás do espelho, o reflexo de uma mulher que se parecia com ela, mas mais jovem. Ao acordar, o coração batia devagar, como se o sonho ainda não tivesse terminado. Foi até o jardim e encontrou, bem no centro do canteiro, algo que não estava lá antes: um fragmento de vidro, pequeno, oval, coberto de orvalho. Quando tocou, ouviu um som breve, como o primeiro acorde de uma melodia distante. Clara guardou o vidro na palma da mão e sentiu o calor percorrer seus dedos. O jardim parecia respirar. As sementes brancas que plantara começaram a emergir, rompendo a terra em movimentos lentos. Nenhuma delas tinha cor. Eram pálidas, translúcidas, quase feitas de luz. Ela ficou ali até o sol nascer, observando o chão se encher de pequenas flores que tremiam com o vento. Nenhuma era igual à outra, mas todas pareciam formar um desenho invisível, um símbolo que o olhar não conseguia compreender por inteiro. Por um instante, o vento soprou vindo da direção da colina, e Clara achou ouvir um eco, o som de uma voz antiga, chamando nomes esquecidos. Nas noites seguintes, Clara passou a deixar a janela aberta, mesmo com o frio. Gostava de ouvir o vento atravessar a casa, movendo as cortinas e os pequenos objetos da mesa. Às vezes, tinha a sensação de que o som que o vento trazia era o mesmo que ouvirá no sonho, uma melodia suave, feita de notas longas, irregulares, quase humanas. Certa madrugada, o som tornou-se mais claro. Era como se alguém cantasse do lado de fora. Clara levantou-se, envolveu-se no xale e foi até o jardim. A lua estava alta e a bruma cobria o chão como um lençol. As flores translúcidas brilhavam de leve, cada uma respirando a seu próprio ritmo. No centro do canteiro, algo novo surgira. Uma sombra circular, feita de luz fria. Parecia uma poça de tempo. Ao se aproximar, Clara viu que dentro dela havia reflexos, não de céu, mas de lugares. Reconheceu uma mesa, uma lamparina, e o contorno de um homem sentado diante de um espelho. O ar ficou denso, e o vento parou. Então, a voz soou novamente, vindo de dentro da sombra. Nem tudo que cresce está vivo, e nem tudo que morre deixa de florescer. Clara respirou fundo. "Quem é você?" perguntou, sem esperar resposta. O silêncio voltou, mas ela sabia que havia alguém ali, em alguma dobra do tempo. Sentiu vontade de tocar a sombra, mas o frio que emanava dela a fez recuar. Ainda assim, permaneceu ali até o amanhecer, observando o reflexo se dissipar com a primeira luz do dia. Nas semanas seguintes, o jardim se tornou diferente. As flores mudavam de posição, como se movessem à noite. Certa manhã, notou que formavam um caminho estreito, levando até um muro de pedra atrás da casa. Seguiu o percurso e encontrou, entre as frestas, uma pequena caixa de madeira.
igual àquela que o velho jardineiro trazia quando apareceu. Abriu-a devagar. Dentro, havia um papel dobrado e uma semente solitária, escura, de aparência antiga. O papel dizia apenas: para quando a última flor se apagar. Clara guardou a caixa e voltou para dentro. Passou o dia inteiro olhando o jardim pela janela, tentando entender o que deveria fazer. A semente parecia pulsar, quase como se tivesse um coração próprio. À noite, decidiu plantá-la no centro do canteiro, no mesmo ponto onde vira o reflexo da sombra. Assim que cobriu o buraco com terra, o vento se ergueu. Não era um vento comum, mas um sopro suave, contínuo, que parecia vir de dentro da própria terra. As flores começaram a se curvar, como se prestassem reverência. E então, tudo ficou quieto. Nos dias que seguiram, o jardim não se moveu mais. Nenhuma flor nova nasceu, e as antigas começaram a desaparecer, uma a uma, deixando apenas marcas pálidas na terra. Clara observava em silêncio, sem tristeza. Sabia que algo estava se encerrando. Quando a última flor desapareceu, restou apenas a semente que ela havia plantado. E dessa semente brotou um caule fino, prateado, que subia lentamente, sem folhas nem flores, apenas luz. Naquela noite, o jardim brilhou, e o vento, ao passar, trouxe de volta a melodia, a mesma que o homem da colina ouvirá há muitos anos antes. Clara passou a noite sentada na soleira, observando o brilho prateado que vinha do centro do jardim. O caule de luz se erguia devagar, iluminando as bordas das pedras, os degraus, a cerca. Não fazia sombra, apenas clareava as coisas como se as lembrasse de existir. Quando o primeiro raio do amanhecer tocou o horizonte, o brilho se apagou. No lugar do caule, restou apenas um anel de terra lisa, tão uniforme que parecia vidro. Clara se aproximou e percebeu seu próprio reflexo ali. Por um instante, viu não o rosto de agora, mas o de outra versão de si mesma, mais jovem, com o mesmo olhar que vira nos sonhos. O vento soprou, leve, e o reflexo desapareceu. Ela sorriu. O jardim não crescerá, pensou, porque não precisava. Ele apenas recordava. Naquela manhã, arrumou suas coisas, fechou as janelas e deixou a casa. Ninguém soube para onde foi. Com o tempo, o jardim se cobriu de musgo e silêncio, e os vizinhos diziam que à noite se podia ver, entre as folhas, um brilho tênue, como o de uma semente respirando. E quando o vento passava pela vila, levava consigo um som suave, que muitos confundiam com o crepitar do fogo, outros com o murmúrio da maré, mas que alguns, os mais antigos, sabiam reconhecer como o canto de uma terra que ainda sonhava. O tempo seguiu, e a vila envelheceu. No alto de uma colina próxima, um homem solitário acendia lanternas toda tarde, pouco antes do pôr do sol. Seu nome era Domingos, e diziam que guardava o crepúsculo, que não deixava a noite chegar antes da hora certa. Ninguém sabia por que fazia isso. Morava numa torre pequena, feita de pedra clara, com janelas voltadas para todos os lados do vale. As lanternas pendiam de ganchos de ferro, e cada uma tinha um vidro diferente: âmbar, azul, lilás. Quando acesas, faziam o céu parecer um lago de cores. Domingos tinha o hábito de anotar o tom do pôr do sol em um caderno. Escrevia coisas simples. Hoje o céu pareceu respirar devagar, ou a luz pesava como lembrança. Ninguém lia, mas ele continuava. Certa tarde, enquanto limpava os vidros, ouviu um som estranho vindo do vento, um acorde distante, como o sopro de uma flauta. Parou, olhou para o horizonte e viu algo incomum. No vale, bem abaixo da colina, uma névoa prateada cobria o chão. Faz tempo, murmurou. Desceu os degraus de pedra com cuidado, levando uma lanterna acesa. O ar estava frio, e o vento soprava com uma cadência que parecia respirar. Quando chegou ao vale, reconheceu o lugar. Havia um muro coberto de era, além dele, um terreno que um dia fora um jardim. Ajoelhou-se diante da terra e passou a mão sobre o solo. Ainda havia ali o leve brilho da luz que Clara deixará. Entre os musgos, encontrou um fragmento de vidro, redondo e translúcido. Quando o levantou contra a luz, viu o reflexo de um rosto feminino sorrindo. O vento soprou mais forte, e Domingos ouviu uma voz dizer: "O tempo ainda guarda o que o silêncio não apagou." Ele ergueu a lanterna e observou o crepúsculo começar.
As cores do céu refletiam no vidro como se o entardecer estivesse dentro dele. Então compreendeu que aquela luz, a que ele sempre tentará guardar, não vinha do sol, mas a memória do que se perde continua brilhando. Domingos voltou para a torre e pendurou o fragmento ao lado das lanternas. Desde então, o pôr do sol nunca mais foi o mesmo. Às vezes, quando o vento passa, as chamas das lanternas tremem em uníssono, e o vale inteiro parece respirar. Quem observa de longe jura ver, entre as cores, a sombra de um jardim que floresce por dentro do tempo. História 4. Os relógios da colina. Havia, no alto da colina mais antiga do vilarejo, uma casa que parecia feita de vento e tempo. As janelas eram estreitas, os degraus gastos, e o teto parecia respirar a noite. Ninguém morava ali há anos. Mas, quando o vento vinha do norte, podia-se ouvir um som que lembrava o tique de um relógio, ecoando por entre as pedras. As pessoas diziam que o som vinha dos relógios que o velho Lázaro deixará quando partiu. Ele fora relojoeiro e vivia sozinho, rodeado por dezenas de relógios de todos os tamanhos, de parede, de bolso, de mesa, alguns de madeira e outros de metal polido. Nenhum deles marcava a mesma hora. Contavam que Lázaro não consertava o tempo, ele o recolhia. Quando alguém perdia um momento precioso, fosse um amor, uma lembrança, uma palavra não dita, ele guardava aquilo dentro de um relógio, para que não desaparecesse por completo. Dizia que o tempo não se perde, apenas muda de lugar. Certa noite, quando o céu se abriu em um silêncio absoluto, Lázaro simplesmente sumiu. A porta de sua casa ficou entreaberta, e os relógios continuaram batendo, cada um com seu ritmo, cada um guardando um som. Desde então, quem sobe até a colina sente algo diferente no ar, uma lentidão calma, como se os segundos se movessem por vontade própria. E há quem jure ouvir vozes baixas entre os tic-tacs, como se o tempo conversasse consigo mesmo. Uma tarde, muitos anos depois, um rapaz chamado Elias decidiu visitar o lugar. Era curioso por natureza, mas também havia algo dentro dele que o puxava até lá, uma saudade que não sabia de onde vinha. A casa o recebeu com um cheiro de ferrugem doce e madeira antiga. No salão principal, os relógios ainda pendiam nas paredes, parados e silenciosos. No entanto, quando Elias cruzou a porta, o primeiro relógio se moveu. Um ponteiro deslizou, fazendo um som breve, como um suspiro. Um a um, os relógios começaram a despertar. O ar vibrou com o som dos tic-tacs em compassos diferentes, uma melodia quase viva. Elias ficou imóvel, hipnotizado. Então, percebeu que havia um relógio no centro da sala, diferente dos outros, maior, feito de vidro translúcido, com ponteiros de prata que giravam ao contrário. Ao se aproximar, viu o próprio reflexo dentro do vidro, mas o reflexo não o imitava. O outro Elias parecia mais velho, o olhar calmo, o rosto cansado. O reflexo levantou uma das mãos e tocou o vidro por dentro. Elias fez o mesmo. Nesse instante, todos os relógios da casa pararam. O som cessou, e o tempo pareceu respirar fundo. Uma brisa percorreu a sala, leve e fria, trazendo consigo o cheiro distante de maresia. O reflexo sorriu, e Elias ouviu dentro de si uma voz dizer: alguns relógios não marcam horas, marcam retornos. O vidro se dissolveu como névoa. Elias olhou em volta. Estava sozinho. Mas o relógio central agora marcava uma hora precisa, o entardecer. E ao seu lado, sobre a mesa, havia uma pequena chave prateada. Gravado nela, um nome, Lázaro. Elias levou a chave consigo e desceu a colina. Desde aquele dia, o tique dos relógios nunca mais foi ouvido lá em cima. Mas às vezes, quando o vento muda de direção, o vale inteiro parece respirar em compasso, como se o tempo tivesse encontrado um novo ritmo. O lago ficava além das colinas, escondido entre pinheiros e pedras que guardavam ecos de vozes antigas. Diziam que a água não refletia o céu, mas a memória do que havia sido esquecido. Às vezes, quem olhava de perto via não as nuvens, mas cenas inteiras, pessoas andando, casas, fogueiras, sombras de vidas passadas. Beatriz morava próxima dali, numa cabana pequena, e desde menina visitava o lago. Gostava de jogar pedrinhas na superfície e ver as ondas distorcerem as imagens. Para ela, o lago era um espelho preguiçoso que sonhava acordado. Mas,
Certa noite, quando o vento trouxe o som dos sinos do vilarejo distante, o lago brilhou de um modo diferente. Uma luz pálida, quase humana, subindo lentamente da água. Beatriz ficou imóvel, sentindo um arrepio suave percorrer-lhe o corpo. A luz se moveu como se a observasse. Nos dias seguintes, ela voltou. A luz estava sempre lá, oscilando como uma respiração. Beatriz começou a conversar com ela, dizendo coisas simples, sobre o frio, o silêncio, a solidão. Às vezes, a luz piscava em resposta, como se entendesse. Com o tempo, percebeu algo estranho. Cada vez que falava com a luz, lembranças antigas voltavam. Coisas pequenas, como o cheiro do pão da mãe, o som do portão rangendo, o calor de uma tarde perdida. Era como se o lago guardasse o tempo que ela havia deixado escapar. Uma noite, a luz começou a subir mais alto, formando uma figura tênue, quase humana, quase chama. A voz que veio era suave, feita de vento. Você fala comigo há muito tempo, Beatriz. Eu sou o reflexo do que você esperou. Ela sorriu, sem medo. E o que é que eu esperei? A luz oscilou, como se respirasse. Um momento de se lembrar. Beatriz deu um passo à frente, e o brilho a envolveu. O lago se acalmou, o vento cessou. Por um instante, todo o vale ficou em silêncio. Na manhã seguinte, pescadores encontraram apenas uma lamparina flutuando sobre a água. Dentro dela, uma pequena chama azul tremeluzia, mesmo sob a luz do sol. Desde então, o lago nunca mais foi o mesmo. Dizem que, nas noites frias, uma mulher caminha sobre a margem com uma lanterna, iluminando as ondas. E que, às vezes, quem passa por ali vê, refletido na água, o contorno de uma casa na colina e o som distante de um relógio que ainda marca retornos. História 5. Cartas para o dia que nunca veio. Na casa ao final da estrada de sal, havia uma mulher que escrevia cartas todos os dias. Chamava-se Helena e morava sozinha desde que o relógio da praça parara. As janelas estavam sempre entreabertas, e o vento entrava com cheiro de maresia e papel antigo. Ninguém sabia para quem ela escrevia. As cartas eram longas, às vezes com folhas inteiras só de reticências e espaços. Outras pareciam listas de coisas que não podiam ser ditas. Quando o carteiro passava, ela entregava o envelope com um sorriso e dizia sempre a mesma frase: "É para o dia que ainda não chegou." O carteiro, um homem silencioso chamado Raul, nunca perguntava nada. Pegava o envelope, anotava o destino inexistente, quando o vento soprar do sul, ou para o tempo depois do entardecer, e seguia caminho. Certa manhã, Helena acordou antes do sol e sentiu que o ar estava diferente. A casa parecia mais leve, como se tivesse sido aberta por dentro. Sentou-se à mesa, acendeu a lamparina e começou a escrever. A tinta fluía com uma facilidade estranha, como se as palavras já estivessem esperando. "Hoje o dia quase chegou", escreveu. Senti o tempo parar na soleira. Ele não entrou, mas me olhou por um instante. Enquanto escrevia, ouviu passos na varanda. Levantou-se e abriu a porta. Era Raul, o carteiro, com o chapéu na mão. "O vento mudou", disse ele, olhando para o horizonte. "Trouxe cartas que voltaram." Helena pegou o maço. Eram todas suas, abertas, amareladas, algumas manchadas de maresia. No topo, uma tinha uma anotação escrita à mão: "Devolvida, destinatário encontrado." Ela sorriu, com um ar de calma. Então ele chegou, afinal. Voltou para dentro, sentou-se à mesa e abriu a carta. Dentro havia apenas uma folha em branco. Quando virou o papel, viu, escrita com caligrafia idêntica à sua, uma frase breve: "Estou aqui, no tempo que você esperava." O vento entrou pela janela, espalhando as cartas pela casa. Algumas voaram até o teto, outras se prenderam às cortinas. Helena fechou os olhos e sentiu o ar morno tocar-lhe o rosto. Parecia o gesto de alguém que a observava de longe. Desde aquele dia, o carteiro nunca mais passou pela estrada. Mas às vezes, no fim da tarde, as pessoas dizem ver folhas brancas flutuando sobre o mar. Quando o vento muda, parece possível ouvir o som de alguém escrevendo devagar, como quem conversa com o tempo. A casa ficava no alto da colina, de frente para o mar. Tinha 12 janelas, todas circulares, que nunca eram abertas. O morador era um homem de rosto calmo,
chamado Estevão. Passava os dias varrendo o chão e limpando as vidraças por dentro, como se cuidasse de algo que não podia sair. Diziam que as janelas estavam fechadas não por medo do vento, mas para conter a própria casa. Quem olhava de fora via, por trás dos vidros, uma luz que se movia em círculos, ora forte, ora tênue, como se o interior respirasse. Certa tarde, uma mulher chamada Lídia subiu até a colina. Trabalhava como restauradora e fora enviada para avaliar a estrutura da casa, que ameaçava ruir. Quando bateu à porta, Estevão a recebeu com gentileza e um olhar distante. Entre, se puder ver o que o tempo não mostra, disse ele. Lídia entrou. O ar ali dentro tinha um cheiro de madeira molhada e óleo de lamparina. As paredes eram cobertas por espelhos circulares, todos voltados para as janelas. Nenhum refletia a Lídia, apenas o interior da casa, repetido em infinitas voltas. Por que tantos espelhos? Perguntou, para lembrar que o dentro e o fora não são lugares, mas movimentos. Enquanto ele falava, uma das janelas emitiu um som baixo, como de um suspiro. A luz atravessou o vidro, projetando um círculo perfeito no chão. Lídia se ajoelhou para ver de perto e percebeu que dentro da luz havia pequenos pontos flutuando. Lembranças, talvez, ou pedaços de imagens esquecidas. São dias, disse Estevão, como se lesse seus pensamentos. Cada janela guarda um. Lídia olhou ao redor. 12 janelas. 12 dias. E o que acontece quando o último se abre? Ele sorriu, mas não respondeu. Nos dias seguintes, Lídia voltou várias vezes. Começou a perceber que o tempo na casa era diferente. O sol parecia não se mover, e as sombras se curvavam em círculos. Às vezes, ao fechar os olhos, via cenas que não eram suas. Um jardim que respirava luz, uma mulher escrevendo cartas, um homem cercado de relógios. Na 12ª visita, Estevão a esperava com todas as janelas abertas. O vento atravessava a casa em espirais lentas, e a luz formava no chão um círculo perfeito, pulsando como um coração. Hoje é o último dia, disse ele. O tempo veio buscar o que ficou. Lídia se aproximou do centro do círculo. A luz se ergueu, envolvendo-a por completo. Por um momento, tudo ficou silencioso. Depois, uma brisa leve atravessou as janelas, e a casa ficou vazia. Quando os vizinhos subiram a colina, dias depois, encontraram apenas os espelhos, todos voltados para fora, refletindo o mar. E no reflexo, se olhava com atenção, podia-se ver uma mulher de costas, caminhando em direção à névoa, levando nas mãos um envelope branco que nunca seria entregue. História 6. O eco dos que ficam. Dizem que, quando o vento sopra do sul, o som que ele traz não é apenas das árvores ou do mar, mas o das vozes que um dia foram esquecidas. Na vila onde quase nada acontece, há uma colina onde ninguém mais sobe. No topo, restam ruínas de uma antiga torre, coberta por eras e silêncios. Muitos acreditam que foi ali que Domingos, o homem das lanternas, guardou o último crepúsculo. Outros dizem que a torre nunca existiu de fato, que era feita apenas de reflexos e lembranças. Mas Sofia, que vivia sozinha na margem do vale, jurava ouvir algo vindo de lá nas noites em que o nevoeiro baixava. Era um som que lembrava o eco de uma conversa interrompida, suave, hesitante, como se o tempo ainda tentasse dizer algo que havia esquecido. Sofia costumava sair de casa ao entardecer, levando uma lanterna pequena. Gostava de caminhar entre as sombras da encosta e escutar os ruídos do vento. Uma noite, o som mudou. Já não era o murmúrio de sempre, mas algo mais próximo, quase um sussurro. Ela parou, escutou melhor e ouviu o próprio nome. O som vinha do alto da colina. Sem pensar, começou a subir, guiada apenas pelo brilho pálido da lua. Cada passo parecia ecoar em si mesmo, como se o chão devolvesse sua lembrança. Quando chegou ao topo, encontrou as ruínas da torre cobertas por uma neblina espessa. No centro, uma lanterna ainda acesa. Sua chama pequena tremia, mas não se apagava. Ao lado dela, um caderno aberto, as páginas movendo-se ao vento. Sofia se aproximou e leu o que estava escrito. O tempo não termina. Ele apenas muda de voz. A frase parecia antiga, quase familiar. Passou os dedos sobre as letras, se sentiu o papel quente, como se alguém tivesse acabado de escrever. O vento soprou de novo, e a lanterna brilhou mais forte. Então,
O som voltou, um coro de vozes brandas, distantes, como lembranças que acordavam devagar. Reconheceu uma delas, a voz de sua mãe, chamando seu nome de uma janela aberta. Outra vinha de um lugar mais antigo, uma risada infantil, o som de uma porta se fechando. As vozes não pediam nada, apenas estavam ali, presentes, como o eco do que o mundo não quis apagar. Sofia chorou em silêncio, sem tristeza. Sentia que, de algum modo, estava sendo lembrada também. Quando o dia nasceu, os aldeões viram a colina coberta por uma luz tênue, dourada, que descia em círculos. Onde antes havia ruínas, agora só restavam pedras lisas e o som de algo batendo de leve, como o coração de um relógio. Desde então, nas noites de neblina, quem passa por ali diz ouvir uma voz suave repetindo o mesmo verso. Nem tudo que parte se apaga. Há ecos que aprendem a ficar. Ninguém sabia ao certo quando a névoa começou. Alguns diziam que veio do mar, outros, que subiu do chão, exalando das raízes das árvores. O fato é que, em pouco tempo, cobriu tudo: as colinas, os campos, os telhados. As pessoas pararam de medir as horas. O sol ainda nascia, mas ninguém o via. O mundo parecia suspenso entre um ontem esquecido e uma manhã que não chegava. Havia apenas o agora, lento e morno, onde o som dos passos se confundia com a respiração na terra. No meio dessa névoa, uma mulher caminhava. Não lembrava o nome, nem o motivo da caminhada. Sabia apenas que precisava seguir em frente, como se algo a chamasse de muito longe. Às vezes, via vultos ao seu redor, sombras brandas, que pareciam cumprimentá-la com gestos lentos, sem rosto, mas cheios de gentileza. Em certos momentos, achava que reconhecia lugares: uma casa de janelas circulares, uma torre distante, um lago imóvel que refletia a luz de uma lanterna. Tudo era conhecido e novo ao mesmo tempo, como memórias sonhadas em outra vida. Ao entardecer, a névoa começou a brilhar de dentro. Um clarão suave percorria o ar, e a mulher percebeu que não havia mais chão, apenas um campo de luz líquida, onde os sons flutuavam como pássaros invisíveis. Então, ouviu uma voz: "Você chegou tarde, mas ainda é tempo." Ela olhou em volta, sem ver ninguém. Tempo de quê? De se lembrar. A luz ao redor pulsou, e as sombras começaram a ganhar forma. Cada uma trazia nas mãos algo: uma carta, um espelho, uma semente, um relógio. Eram fragmentos do mundo antes da névoa, pedaços de histórias que ainda queriam existir. A mulher entendeu. A névoa não era esquecimento. Era um intervalo entre um instante e outro, o lugar onde o tempo descansava. Deu mais um passo, e o ar pareceu se abrir. Diante dela, ergueu-se um espelho enorme, feito de névoa condensada. Nele, viu seu reflexo se desdobrando em 1000 rostos diferentes, todos os que já haviam caminhado antes dela. Entre eles, reconheceu Clara, Lázaro, Domingos, Helena, Estevão, todos os que guardaram fragmentos do mesmo mundo. O reflexo sorriu e sussurrou: "Agora, o tempo pode dormir." Ela respirou fundo e fechou os olhos. Quando os abriu, o mundo estava calmo outra vez. O sol atravessava lentamente as brumas, revelando o contorno das colinas, as casas distantes, o lago adormecido. E pela primeira vez em muito tempo, ouviu o som de um sino, não como um fim, mas como o primeiro som depois do silêncio. A mulher caminhou até o centro do campo e sentou-se. A névoa a envolveu com ternura, como quem cobre um corpo cansado. E por um momento breve e perfeito, tudo ficou imóvel: o tempo, o vento, o próprio pensamento. Depois, a bruma começou a se dissolver. O mundo respirou, e o eco do tempo repousou, suave, em algum lugar além do som.